Os capítulos, muitos são chamados. Esse aqui é bom. Vamos lá então, Senhor Deus Pai, queremos te agradecer, bendizer esses santos nomes. Obrigado, Papai, por oportunidade de estar te adorando, de estar sempre necessidade. Pai, abençoa cada um de nós nesse momento, abre os olhos do céu, nosso entendimento, para a tua honra, a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Bom que só falar aqui da época, não precisa nem usar o microfone. A gente vai falar hoje dos 7 atributos da vida da igreja, que está lá em Atos dos Apóstolos, no 37, né, que fala sobre as primeiras conversões até o 47. Então, eu vou ler um versículo, e os irmãos vão lendo aí, alto, aí para sair do livro. Atos 2, capítulo 2, versículo 47. 37 e 47. Aqui botar o ventinho perto. Atos dos Apóstolos. Tem o Novo Testamento lá, né? Vai passar os 4 evangelhos. Passou João e Atos dos Apóstolos. Essa é a famosa Bíblia com a folha slide fina, lá no vento, lá no Rio de Janeiro, ela só para aqui. Atos 2, 37 e 47. Show? Amém. Todo mundo cinza, sem óculos. Tem aí quanto tá vendo? É assim. Aí. Vem melhor aqui, peraí. Até o 37 a 47. Aí. Sim. Vamos lá. Primeiro 37. Fala aí sobre as primeiras conversões. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos, ou homens irmãos, né? A palavra varão quer dizer homem. 38, que ele começa. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. 39. Hoje para nós, vamos fazer a profissão para nossos filhos, para todos que para todos. 40. E com muitas outras palavras testifica. Eu os exortava, dizendo: salvai-nos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e aquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Verso 42 do capítulo 2. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do partir do pão e nas orações. 43. Cada alma havia temor, pela frente do entendimento do corpo. 44. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. 45. Vendiam suas propriedades e fazendas e partiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. 46.
perseverando unânimes todos os dias, no templo, e perdoando, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que havia de salvar. Glória a Deus. Então, aqui dentro dessa passagem, no capítulo 2, do 37 ao 47, aqui dentro tem os 4 pilares do Evangelho, os 4 atributos, os 7 atributos da igreja. Toda a igreja ela tem uma característica: Deus tem 7 atributos. Alguém já viu sobre os 7 atributos de Deus? Não. Vou falar. Cristo tem 7 atributos. O Espírito Santo tem 7 atributos. E assim como Cristo tem 7 atributos, a igreja também tem os 7 atributos que a gente vai aprender hoje. Então, conforme vai passando aí, a gente vai trazendo os atributos de cada um. Mas hoje a gente vai falar dos 7 atributos. Então, primeiro atributos, o que é atributo? Atributo é uma característica. Exemplo, Deus fez do homem a sua imagem e semelhança. Deus é pecador? Sim ou não? Não. Então, se ele fez do homem a sua imagem, a sua semelhança, qual é o atributo do homem? Ser santo, igual a Deus é santo. Então, Deus é santo. O atributo de Deus, ele é onisciente, esse é um atributo. Onipresente é atributo. O homem é onisciente? Não. Então, ele não tem esse atributo. Então, o homem é onipresente? Não. Então, esses são alguns atributos. E o homem tinha um atributo lá no começo do Jardim do Éden, só que quando o homem cai, quando o homem peca, ele vai perder os atributos de Deus. Nós somos imagem, né? A gente tem costume de dizer, nós somos imagem e semelhança de Deus. Não somos. Nunca fomos. Como a gente costuma falar, a gente é mais doutrinado por música do que pela palavra. Se você pegar a genealogia de Cristo, você vai ver na genealogia que a Bíblia vai dizer que depois que o homem cai, Adão ele vai ter um filho. E quando nasce o filho, vai estar escrito lá, e Adão colocou com Eva e teve Abel, a qual tinha a sua imagem, a imagem de Adão. Então eu e você, nós não somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de quem? De Adão, não de Deus. Por isso que Jesus vem, para quê? Para trazer, como nós aceitamos a Cristo, Cristo traz de volta a sua imagem e semelhança em nós através do Espírito Santo. O homem só consegue ser semelhante, não igual, mas semelhante a Deus, quando ele aceita Cristo e o caráter de Cristo, através do Espírito Santo, faz morar em nós. Aí nós podemos dizer que temos alguns atributos de Deus, mas o homem sem Jesus não tem. Por isso que a Bíblia diz, pode falar. E aquele livro que fala, você é o espelho que reflete a imagem de Deus. Tudo furado? Tudo furado, é só para vender. Nós não somos espelho e imagem de cima, né? Porque a nossa descendência é Adão, né? E o Adão, depois que pecou, se Adão não tivesse pecado, quem sabe seríamos nós. A gente precisa então de Cristo e é através do Espírito Santo. Então, o primeiro atributo bíblico é que a igreja ela só veio porque o mundo estava em condenação. Então, qual é o primeiro atributo da igreja?
Condenação. Como assim? Nós lemos em Atos 2,37. Ao ouvirem as palavras de Pedro, ficaram profundamente comovidos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Ele está dizendo: cara, estamos condenados. Porque você viu ali Pedro, nós vimos Pedro pregar, falando de Jesus, que Jesus veio. Lembra que a gente falou quarta-feira passada que o próprio povo para quem Jesus, que Pedro está pregando ali em Atos 2, é o mesmo povo que viu Jesus ser crucificado há 50 dias antes, há 2 meses antes. Que é o povo que veio ali para a festa de Pentecostes, e depois tem ali os preparativos da festa, que demora. Então, provavelmente, o mesmo povo que estava festando era o mesmo povo que viu Jesus morrer, é o mesmo povo que viu os mortos ressuscitar quando Jesus morreu. E por isso que quando aconteceu o movimento do Pentecostes, quando os discípulos falando cada um sua própria língua, onde o povo teve temor. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a igreja ela começou com 2 convicções. Qual a primeira? A convicção que a mensagem pregada sobre Jesus era verdadeira, e a convicção que o pecado precisava de perdão. Então eles entenderam que a igreja nasceu ali, que eles eram condenados e eles precisavam de perdão. Então eles perguntaram para Pedro: e agora, o que a gente tem que fazer? Como é que resolve isso aí? O Espírito Santo ele capacitou e inspirou os apóstolos a pregarem o Evangelho. No Atos 2,4 vai dizer assim: o Espírito lhe dava dom de falar, né? Então foi o Espírito Santo que deu ousadia para o Pedrão ali de falar. Ao abençoar toda Jerusalém com essa mensagem comprovada, o Espírito Santo convenceu muitos ouvintes. Então a primeira característica que a gente viu ali é a convicção que eles eram condenados e precisavam de perdão. Então, a primeira característica para eu saber que estou numa igreja verdadeira, ela tem que pregar contra o pecado, ela tem que confrontar. Charles Spurgeon já dizia: se o evangelho que eu ouço não me confronta, logo este evangelho não vai me transformar. Eu só me transformo quando sou confrontado, quando a gente ouve as verdades. Segunda característica dentro do primeiro atributo: salvação. Pedro citou Joel, que diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, aqueles que deram ouvido à mensagem de Pedro estão ansiosos para saber como podem fazer isso. A pergunta é: o que podemos fazer para ser salvo? E a pergunta mais importante que alguém pode fazer: Atos, quando o Pedro pregou sobre a salvação, falou de Jesus, ele disse: o que eu posso fazer para ser salvo? Veja que a igreja, ela não começou com uma festa de campanha. A igreja ela não começou com um evento grande, Ela começou pregando literalmente o Evangelho da cruz. Vocês nasceram do pecado, estão em pecado, vocês e vossos pais estão condenados, mas esse Jesus, Pedro dizendo, a qual o pai de vocês matou aí, há 2 meses atrás, ressuscitou no 3º dia e hoje está se cumprindo o que ele falou que ia acontecer, que está escrito, segundo o profeta Joel: e no último dia derramarei o meu espírito a toda a carne. Então está se cumprindo aqui. Daí a igreja, aí o povo já estava atônito, do homem não foi ele. Daí os caras poderiam falar assim: pô, mas como as coisas são, há 2 meses aí fulano voltou à vida, porque, se eu não me engano, Mateus, acho que é Mateus que fala, quando Jesus ressuscitou dos mortos, diz lá o texto: e se fenderam as escrituras, fenderam-se as rochas, abriram as escrituras, e muitos mortos que habitavam na cidade santa, que é Jerusalém, ressuscitaram e foram vistos por muitas outras pessoas. Então, quando Jesus morre na cruz, muitos ressuscitaram. Então, o povo já estava ali com aquele sentimento: olha como Deus, tudo tem um propósito, até a ressurreição dos mortos, porque a ressurreição dos mortos em Jerusalém ia mexer com a fé do povo, até porque existia lá os saduceus, Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição.
Hoje existe o saduceu. Toda vez que tu conversar com alguém que fala assim, ó, que céu, que inferno, morreu, acabou. Esse cara é um saduceu. O saduceu, ele não acredita que tem vida após a morte, ele acredita que morreu, acabou. É um sono eterno. Então esse é um saduceu. Então essas são as duas características do primeiro atributo, condenação, né? E apontando para a salvação. Qual que é o segundo atributo? Promessas. A gente leu o versículo 38 e 40. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe, sim, para todos os quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e exortava, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então, aqui no verso capítulo 2, 38 e 40, nesse pequeno texto, a gente viu ele falando sobre a condenação, falando, ó, vocês estão condenados, mas também ele está dizendo aqui sobre uma promessa, ó. Essa promessa é para vocês e para seus filhos, para todos que estão longe, sim, e todos quanto o Senhor, o vosso Deus, chamar. E com muitas outras palavras, ele dava testemunho e ele exortava dizendo: salve-se desta geração perversa. Ou seja, existe uma promessa. O segundo atributo é promessa. Qual que é a promessa? Que Deus vai te dar vitória? Deus vai abrir a porta? Não. Qual que é a promessa? Nós estamos com Cristo, como lembra de por mais que a gente diga aqui, ó, a gente pode falar, eu amo, né? A gente tem costume de pregar, né? Não ame Deus pelo que Ele é, pelo que Ele dá, né? Mas ame a Deus pelo que Ele é. Só que biblicamente, nem eu nem você amamos Ele pelo que é. É bíblico. Porque o próprio apóstolo Paulo escreve em Romanos dizendo assim, ó, nós só o amamos porque Ele nos amou. Se Ele tivesse dado a vida por mim, na cruz, será que eu amaria Ele? Então, eu amo Ele pelo que Ele fez, não porque Ele é. E mais um, segundo ponto, por que eu amo porque Ele fez? Porque além dele morrer na cruz, há uma promessa. Qual que é o anseio de todo cristão? Morar no céu. E quem fez essa promessa? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a minha fé, ela não está baseada em porta aberta. A minha fé não pode estar baseada num casamento de sucesso, não pode estar baseada numa empresa de sucesso, em dinheiro nessa terra. A minha fé, ela tem que estar baseada na promessa da vida eterna. O próprio Jesus fala: olha, não ajuntei tesouro na terra, que o ladrão rouba, a ferrugem corrói e a traça destrói. Antes ajuntai tesouro no céu. Qual que é o tesouro do céu? Almas. Almas também. É galardão, mas tu vai ganhar galardão segundo o quê? As obras. A palavra de Deus diz, né? Buscar o reino dos céus e mais coisas para você dar. Exatamente. Então, a promessa, a segunda característica da promessa é o galardão, mas o galardão vem em intermédio das obras. É importante. Pastor, é verdade que conforme a gente vai fazendo, o nosso galardão vai ficando maior para o céu? A Bíblia não menciona exatamente qual é o galardão e o tamanho, né? A Bíblia só diz que cada um terá o seu galardão, mas o que serve é o que serve. Galardão, não sei, uns já ousam dizer que já vi gente pegar que é casa, Deus está fazendo uma casa de ouro,
conforme a tua obra aqui, a tua casa é grande lá, tem uns folclore, já vi gente pregando tudo isso já. Uma irmã que disse que tinha sido arrebatada, e ela viu que a casa dela era pequenininha porque ela fazia bem pouca obra. Daí o irmão lá que fazia, estava de segunda a segunda na igreja, a obra dele era bem, a casa dele era bem grande, os anos que estava fazendo. Mas como diz o apóstolo Paulo, é ponto de velha para vida. Para essas coisas que. Então, o galardão, a Bíblia te promete o galardão. O que é, como vai ser, só a gente vai saber. Então a igreja também começou com duas promessas: o perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo. São duas promessas, lembra? Condenação e as duas promessas que você é perdoado e você tem o dom do Espírito Santo. E os mandamentos dessas, para essas promessas se cumprir, tem que cumprir os mandamentos. As promessas estavam atreladas a dois mandamentos. Qual que é? O arrependimento e o batismo. Lembra que ele falou aqui? O que nós temos que fazer? Aí Pedro respondeu: arrependa-se a cada um de vocês e seja batizados. Então não tem como eu fazer a obra, não tem como eu dizer que sou cristão se eu não tiver arrependimento e tiver batismo em água. Batismo em água salva? Não, necessariamente. Mas para receber o dom do Espírito Santo, eu tenho que ser batizado. Porque o batismo, a gente já falou aqui, mas como a gente nota, a gente aprendeu o que para a religião? O batismo é o quê? Vamos lá. Vou esquecer? A gente aprendeu o novo, né? Esqueceu o velho. O que a gente aprendeu com a religião? Como a gente vai falar de mim, vai fazer o. Não, batismo aqui está falando batismo em água. Batismo em água. Não está falando de ser santo. Tem que ser santo para se mergulhar. Não, mas para quem que é o Para batismo? fazer a obra, para cantar, isso, para tudo, tinha. Também. Mas a simbologia que a gente aprendeu é que o batismo, ele é a morte do velho homem e o nascimento do novo homem, certo? Isso que a gente aprendeu, mas está totalmente fora, não é isso? Porque eu vou dar um exemplo: nós vamos ter batismo em final de abril, se tudo der certo. Olha só, digamos que o Júlio aceitou Jesus dia 2 de janeiro, mas a igreja só vai batizar em julho, final de julho. Quer dizer que o Júlio aceitou Jesus dia 1º de janeiro e o velho homem só vai morrer em julho, daqui a 6 meses. Faz sentido? Não. A Bíblia é bem certa. Se eu não me engano é Romanos 5, diz que quando você aceita Cristo, nova criatura é. Então, quando tu aceitou Jesus, a tua velha criatura já morreu. Então, eu não preciso do batismo em águas para dizer que agora sou nova criatura, não. Quando eu aceitei Jesus, o Espírito Santo fez morada, o velho homem já morreu ali. Segundo ponto, batismo nada mais é que um noivado. Eu aceito Jesus, estou namorando com Ele, estou conhecendo Ele, porque nós somos conhecidos como a noiva de Cristo. A boda é para a esposa ou é para a noiva? As bodas. Na noiva, né? E o que acontece nas bodas? É casamento, né? Então, nós já estamos casados com Jesus? Não. Nós estamos, quando você aceitou Jesus, tu está de paquera ainda, tu está conhecendo, está fazendo a discipulado. Aí decidiu, eu vou me batizar. Quando tu for se batizar, tu está botando um anel de compromisso. Aí você está dizendo para a comunidade e para o céu que você agora faz parte da noiva. Você é noiva de Cristo agora. Porque você se batizou e você vai botar lá na tua rede social: relacionamento sério com Jesus. Agora sim você é noiva. Agora, como noiva, eu tenho que fazer o quê? Me preparar até a volta do noivo para casar. Então o batismo nunca foi para matar o velho
batismo é um noivado. Acontece uma festa no céu e publicamente você está dizendo, ó, a partir de hoje eu faço parte do corpo, agora sim eu sou noivo, eu não estou morrendo para mim mesmo, porque quando eu aceitei Jesus eu já morri. Uma vez que tu aceita Jesus, tu já morreu. E tu aceitou Jesus, tu vai continuar vivendo? Vai voltar a velha? Não. Aceitou Jesus, se converteu, não é o batismo que diz isso. Então aqui são dois mandamentos para essas promessas acontecerem. Arrependimento. Por isso que sem o arrependimento, por que hoje nós não vemos mais batismo do Espírito Santo? Porque para acontecer o batismo do Espírito Santo tem que ter arrependimento. Hoje o povo se arrepende para aceitar Jesus? Não. O povo vem para a igreja não temos por causa de salvação. O povo vem para a igreja, ele está com interesse. Vou para a igreja porque, alguns meses para cá, todo mês vem pessoas, começam a vir, e é sempre a mesma coisa, pastor, teve um que queria se batizar e não veio mais para a igreja. Mas por que ele queria se batizar? Porque ele se separou da mulher, perdeu a família, e ele achando que se batizando na igreja não ia voltar para ele. Eu disse para ele, pastor, o que eu tenho que fazer para me batizar? Eu falei, creio em Cristo Jesus. Não, eu creio. Eu falei, então, agora eu tenho que te observar, para ver se tu está aqui por causa da tua esposa ou por causa de Jesus. Não deu para bom, eu estou abalada, está bagunça, porque não está confirmado. Como é que eu vou batizar um cara desse? A gente se batiza também, isso é fora, né, pastor? Porque nem conhecido nosso filho se batizou, teve a cruz para nós certinho, e nada depois disso não nada. Interesse. Depois que as portas se abriram, então, mas por quê? Porque as pessoas não entenderam. Então Pedro deixou bem claro, olha, primeiro vocês têm que se arrepender e ser batizados. Em outras palavras, as promessas do Evangelho eram condicionadas à obediência ao Evangelho. Eu preciso obedecer. Quando Pedro disse ao povo para se salvar, ele não quis dizer que eles poderiam fazer tudo sozinhos, sem ajuda. Deus, afinal, era quem providenciava a salvação. A única maneira de você e eu se salvar é confiar plenamente em Deus e cooperar com Ele sem questionar as concessões, ou seja, sem questionar ali os porquês, né? Porque quando você começa a caminhar com Deus, começa a acontecer coisas que tu vai normal. Senhor, a gente entende que é pela graça, mas a nossa carne em alguns momentos vai achar que é por mérito, né? Quando vem um deserto, a gente fala, mas Senhor, eu estou na tua igreja, Senhor, eu estou fazendo a tua obra. A gente acha que é por mérito. Foi daí que você está para a igreja, você está fazendo a obra. Guerra é guerra. Tu está em guerra, Satanás, enquanto tu estiver na igreja, caminhando com Cristo, você vai estar construindo na carne, te criticando. Agora, você sair da igreja, vai ficar tudo bem. Por que o diabo vai? Você acha que o diabo vai te infernizar para você voltar para a igreja? Não, sair da igreja, a tua vida vai virar uma maravilha. As portas vão se abrir, o diabo também por porta. Você vai encontrar pessoas novas, coisas vão acontecer, os teus sonhos vão se realizar, mas você vai ter a salvação. É assim que funciona, né? O pior pesadelo do homem não é ele tá no fundo de uma cama, não é Deus estender a mão sobre ele. O pior pesadelo que pode acontecer na vida de um homem, de uma mulher de Deus, é o que está escrito em Romanos 1,19. E Deus os entregou a paixão dos seus corações. Ou seja, quando Deus, porque Paulo está dizendo literalmente que quando uma pessoa vira as costas para Deus, troca Deus pela criatura, troca Deus por coisas, tipo trocar Deus por causa de casamento, por um namoro, trocar Deus pelo dinheiro, trocar Deus por coisas, a Bíblia diz que Deus abandona essa pessoa. Deus abandona a paixão do seu coração. Aí essa pessoa, ela vai para cima daquilo, coloca aquilo no pedestal e vai acontecer, porque Deus abriu o mundo dela. Se Deus abriu o mundo dela, quem que vai ajudar ela? O diabo. Para que ela continue no mundo de ilusão dela. Aí quando ela estiver bem no alto, Satanás puxa a corda. Porque primeiro ele te levanta, depois ele puxa, né? Aí vai
um monte de coisa. Né? Então, o maior, porque assim, ó, o que a gente aprendeu com a religião, né? O que nós temos uma visão, né? Não é o assunto agora, mas puxar aqui, só para vocês terem uma ideia. Nós temos, quando a gente pensa em inferno, qual que é a visão que nós temos? Que a gente aprendeu desde pequeno. Diabo sentado num trono e cheio de demônios, não é assim? Isso não existe. Isso aí é uma imagem, essa imagem do diabo no trono, um monte de demônios lá no inferno. Essa é uma imagem poética de um artista italiano lá de 1700 lá vai morar. Esse cara fez um quadro na época da Igreja Católica, e isso veio se expandindo. E quando a gente pensa em inferno, a gente pensa isso. Na verdade, o inferno nada mais é que a ira de Deus sobre o homem. Não tem nada a ver com o diabo, não tem nada a ver com fogo, é a ira de Deus. Por isso que quando Jesus ele vem no Getsemane ali, ele diz assim: Pai, se for possível, afasta de mim do que estava cheio em casa, na ira de Deus. Então, esse negócio do inferno, com fogo, enxofre, não, isso aí é coisa que vem lá na Igreja Católica. O inferno é outra coisa, é pior ainda do que a gente pensa. Pior ainda, isso é um assunto lá para frente para a gente tratar sobre escatologia. Sobre o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, lá de Atos 2, 38, 39, né? A renovação e o derramamento do Espírito Santo, que também fala em Tito, capítulo 3, no verso 4 ao 7, que fala que o Espírito Santo habita em nós, né? Tito 3, do 4 ao 7 diz assim, ó: Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador se manifestar a bondade e o amor pelos homens, então por causa de ato de justiça por nós praticados, mas devido à misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, e que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornamos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Ou seja, a promessa é duas, né? Salvação e o dom do Espírito Santo, desde que se arrependa e se batize em águas. Se não tem arrependimento nem batismo em águas, logo não vem. Olha que interessante, quando a gente chega lá em Atos, no Apóstolo capítulo 10, para falar do Cornélio, eu acho legal, porque Pedro é muito religioso, né? Pedro tinha que dar uma surra de gato morto nele, mesmo depois do Pentecostes, o bicho era terrível. Aí ele não quer ir na casa de Cornélio, porque Cornélio era um centurião, era gentil, ele ainda queria ficar no meio da patota dos judeus, ainda não tinha entendido. Aí a Bíblia diz que quando Pedro ora por Cornélio, sua família e seus servos, eles são batizados no Espírito Santo. Aí Pedro começa a coçar a cabeça, porque ele lembra assim: poxa, o que o Espírito Santo falou pela minha boca lá em Atos 2? Que para ter o Espírito Santo tem que se arrepender e ser batizado em água. Aí Pedro coça a cabeça e diz assim: eu vou ter que batizar vocês em água agora. Porque Pedro não queria nem visitar o Cornélio, quanto mais batizar. Aí quando o Cornélio e todos eles são batizados no Espírito Santo, aí Pedro diz assim, está lá em Cornélio, diz ele em Atos 10: vejo que agora realmente Jesus veio para os gentios. Ou seja, ele teve que ver para crer. Ele falou: agora eu vou ter que batizar vocês. Aí por causa dessa atitude, lá em Atos 11, a igreja cristã faz um conselho para bater em Pedro. Pedro, o que tu foi fazer na casa dos irmãos lá? Daí Pedro diz: eu não queria ir, mas mandou. Religiosidade terrível. Eu não queria ir, porque os irmãos lá, viu as roupas que eles usavam? Misericórdia. Os costumes diferentes. Pedro era religioso, irmão, meu Deus do céu. Foi por causa da religiosidade dos discípulos que Deus teve que levantar Paulo.
Senão, não, o povo estava perdido. O melhorinho deles ali, vocês vão ver que é, eu acho que, se eu não me engano, é Tiago. Que é Tiago, né? Que vai lá vai pregar para o eunuco no deserto. Filipe, obrigado. O melhorinho era Filipe, porque assim que aconteceu o Pentecostes, Filipe vai lá para Samaria, vai para os inimigos dos judeus pregar. É o único. E o resto fica tudo em Jerusalém. O melhorinho era Filipe, o resto não valia a água do batizado. Não estava lá fazendo a obra do rito dele, religiosamente falando. Então a religiosidade é fácil de ser religioso. E também Romanos 8, 9 e 11, né? Segundo a promessa do selo do Espírito Santo, que diz assim, Romanos capítulo 8, do 9 ao 11, assim: entretanto, vocês não estão sob o domínio mais da carne, mas do Espírito Santo, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito Santo de Cristo, não pertence a Cristo. É na Bíblia, isso é o que eu estou falando. Olha ali. E o povo não quer mais buscar batismo, né? Está aqui dizendo, ó, aquele que não tem o Espírito Santo de Cristo, este não pertence a Cristo. Verso 10: mas se Cristo estiver em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Verso 11: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Ou seja, o Espírito Santo, ele é um selo, nós estamos selados, então é por causa dele. Se eu não tenho o Espírito de Deus em mim, como é que eu sei que eu tenho o Espírito de Deus em mim? Não é através do dom de línguas, porque dons é uma coisa e fruto do Espírito é outra. Então toda vez que eu quiser me examinar, travou, examinar, glória. Então toda vez que eu quero saber se eu sou um crente de verdade, eu tenho que sempre ir lá, né? Se eu fosse vocês, tirar um xerox de Gálatas 5,19 e coloca lá, bota lá, fruto do Espírito e fruto da carne. Se tiver mais fruto da carne que fruto do Espírito, tu está lascado. O convertido, ele tem que ter o fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5,19. Que daí lá tem o fruto da carne, e 5,22 a seguir é o fruto do Espírito. Eu tenho que ter esses frutos, caso contrário, eu não sou crente, irmão. E Jesus também não me reconhece como cristão. Eu posso falar em línguas, escute isso, eu posso falar em línguas, rodar na igreja, curar pessoas e não ter o Espírito de Deus. Pastor, mas como isso? Mateus 7, 22, 23. Mas Senhor, em teu nome preguei, lembra? Demônios expulsei, mas eu falarei abertamente. Não vos conheço. Apartai-vos de mim quem? Que pratica o quê? A iniquidade. O que é iniquidade? As obras da carne, que está em Gálatas 5:19. Então, se eu praticar mais as obras da carne, porque o Espírito, se eu estou pendendo para lá, eu não me converti, né? Existem discípulos, existem seguidores. Jesus tinha 70 discípulos e 12 seguidores, 70 seguidores, pelo contrário, e 12 discípulos. De 12 discípulos, ele tinha 2 colegas e um amigo. Pedro e Tiago não era amigo, era colega. Porque quando Jesus mais precisou, o que esses dois fizeram? Fugiram. Quem que ficou até o final? João. João não fugiu, João ficou do lado de Maria, tanto que no pé de João ficou no pé da cruz, acompanhou. Os outros, morreram. Efésios capítulo 1, 13, 14, ainda falando sobre o selo do Espírito. Quando vocês ouvirem e crerem na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram
selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Ou seja, para melhor compreensão, como todos nós, sendo uma mesma bênção, caso contrário, as coisas tornam muito mais complicadas e confusas. Então, nem todo mundo que está na igreja não é salvo. Por quê? Porque tem muitos que são crentes denominacionais. É como eu falei, não tem, a igreja não tem lugares que não tem os 7 atributos. A igreja que não prega mais arrependimento, ela já deixou de ser igreja, porque a igreja começou com a pregação sobre arrependimento. Então, se eu vou num culto, num 2, e o culto lá está lá, Vitória, campanha para isso. Um morador de rua ontem falando para mim, falou: pastor, posso falar um pouquinho contigo? Eu falei: pode, meu filho. Aí ele disse assim: eu vejo que vocês são diferentes. Eu falei: por quê? É porque a gente entende um pouquinho de carro. Vocês não têm carro chique, né? E vocês são bem simples assim, no se vestir, no falar. Eu fui numa igreja ontem, né? A gente estou gravando para não precisar estar editando, não vou falar o nome da igreja aqui, mas depois eu falo para vocês, fora das câmeras. Que os caras começaram, ele foi visitar com a mãe dele, uma igreja, semana passada. E ele disse que chegou lá, passou no telão, com a inteligência artificial. Campanha de 12 dias, e o tema da campanha é meu primeiro 1 milhão. E começou o seguinte, cara, que chorar. E começou o seguinte, irmão, começou assim, no telão, Davi, aí passou Davi lá, ricão. Davi era rico, tinha muitas ovelhas e reinado. Aí pulou, Jó era rico, tinha muitos camelos. Salomão, o homem mais sábio, também era rico. E Abraão, Isaac e Jacó, todos eram ricos. Aí diz assim: você não quer ser rico também? Venha para a campanha, meu primeiro 1 milhão. Sabe quanto era o primeiro lançamento de oferta? R$250. Aí ele falou que no final, ele chegou, o pastor acabou, o pastor correu, foi para a porta lá para dar tchau para a galera, uma igreja bem grande, para lá da BR. Aí ele disse que ele não aguentou, ele olhou para o pastor e falou assim: pastor, posso fazer uma pergunta para ti? Pode, moço. Eu vi a campanha que vocês estão fazendo ali, o pastor queria ter mesmo o dinheiro de Jó. Aí o pastor: claro, meu irmão, quem não queria ter a riqueza de Jó? Ele disse: pastor, e o senhor está preparado para passar pelo que ele passou? Que Jó perdeu os 10 filhos numa palavra, enterrou 10 filhos, ficou pobre. Aí disse que o pastor é o alemão, que ficou vermelho assim. E a mãe dele: não dá bola não, pastor, não fica assim mesmo. Mas para vocês verem que tem nome de igreja, fala como igreja, mas não tem arrependimento. Eles querem os tesouros daqui. Imagina, o primeiro envelope, R$250. Tem um outro lugar da terra também que fez a árvore dos salmos. Vocês já viram também? Essa é para cada BR. É uma árvore que tem 150 salmos. Aí, presbítero Ramon, são 7 dias de campanha. Aí você vem na frente e vem pegar o salmo. Porque, segundo os caras que tiveram, os pastores que tiveram ideia da árvore, é a árvore da prosperidade. Então, cada versículo cada capítulo que você pegar, na verdade, é o valor da oferta que você tem que dar. Então, se tu pegou Salmo 1, tu vai dar R$1. Se você pegou Salmo 10, você daria R$10. Agora, quem pegou Salmo 150, se lascou. E todo mundo pegou envelopezinho na árvore lá. E eu estou falando de igreja pentecostal, não estou falando de igreja pentecostal. Então, escute, se
se nós, se o povo entender que a igreja, ela entendesse sobre os 7 atributos que a igreja tem, muito lugar fechava a porta, irmão. E tem lugar que se abrir a Bíblia, a igreja fecha. Porque é muito misticismo, é muitas coisas que não se equiparam com o que a palavra diz, né? A pequena palavra, tem um argumento aqui, ó. Deixa eu ler aqui para vocês entenderem. Tem um argumento sobre, porque tem algumas teses que tem gente, irmãos, que dizem, né? Tem algumas teologias que falam que o batismo ele é uma condição para você ser salvo, né? E é justamente isso que a gente vai distinguir agora. O batismo não é condição para ser salvo, irmão. Porque se o batismo fosse a condição para você ser salvo, Jesus não tinha morrido na cruz, eu acho que ele tinha morrido afogado. E o batismo, a morte da cruz de Cristo foi perfeita e ele ressuscitou. Então a nossa salvação não é só pela morte de Cristo, é pela ressurreição. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não tinha concluído. Então é só por mente a Cristo. A própria palavra de Deus vai dizer em Efésios que não é por obras, mas é mediante o nome de Jesus, para que ninguém se vanglorie. Então eu posso me batizar 30 vezes. Não quer dizer. Então, mas por causa disso aqui, ó, alguns argumentos que o batismo não era para o perdão dos pecados, mas no sentido de receber o perdão, mas sim no sentido de ter recebido. Olha a confusão. É fácil, em 3 passos simples, descobrir o que significa e o que está correto. Qual é a primeira pergunta? O que devemos fazer? Então, essa é a primeira. Ou seja, o batismo em águas não é para a salvação, mas ele faz parte da salvação. Não tem um ditado que diz: batismo não salva ninguém, mas quem é salvo se batiza. Estão entendendo? Ou ficou meio confuso? O batismo, a proposta do batismo ali, a proposta do batismo é sinal de arrependimento, como eu digo para você. É um sinal de arrependimento e que você está fazendo uma aliança com o noivo, você está colocando um anel de compromisso. Mas isso não tem como você se batizar antes de se arrepender. Lembra que a gente fazia errado, né? A gente chegava lá, vinha a ficha de cima, né? Vinha a ficha para mim, quando a gente cuidava do outro ministério, lá vinha uma ficha, você tem que batizar 10 pessoas. E se eu não for batizar as 10 pessoas, eu era cobrado. Então eu chegava lá, irmão Rose, quer cantar? Eu quero, pastor. Você tem que se batizar. Daí a irmã Rose se batizava porque queria cantar, não por amor a Jesus. Se o fundamento da casa tiver feito de qualquer jeito, a hora que se montar o alicerce vai quebrar. Então, se a fé já começa errada, vai dar ruim, né? Então, sem recorrer a qualquer argumento sobre a palavra, nós podemos ver claramente que o objetivo da pergunta era indagar o que se deve fazer para ser salvo. O propósito da resposta para informar o que se deve ser salvo é a obediência, né? Vocês têm, o que eu tenho que fazer salvo, pastor Fabiano? Primeiro, tem que obedecer. Se arrepende dos seus pecados, seja batizado para receber o dom do Espírito Santo, para vocês poderem fazer a obra. Caso contrário, não vai. Terceiro atributo, qual que é? Obediência. Ou seja, eu tenho que estar em obediência. Nós vivemos uma geração que não quer obedecer, ela quer sacrificar. 3 características de uma pessoa, da doutrina característica da igreja primitiva, que a gente vai ver lá no finalzinho lá. Você vai ver que a igreja perseverava nos ensinamentos, ou seja, não tem como você ser igreja sem ter ensinamento, sem ter ensinamento aqui. Segundo, na comunhão. E terceiro, na doutrina dos apóstolos, que depois eu vou falar o que é essa doutrina.
que muita gente confunde doutrina com dogma. A palavra doutrina vem de instrução. Vou doutrinar vocês hoje, ou seja, vou trazer uma instrução. O que eu estou fazendo aqui hoje? Eu estou trazendo uma doutrina para vocês. A doutrina dos 7 atributos da igreja. Que a palavra doutrina é instrução, só isso. Aí às vezes tu encontra os camaradas aí fora, né, como já aconteceu com a Elisandra, aconteceu comigo, pessoas chegaram para a Elisandra e falaram: tua igreja tem doutrina? A Elisandra: tem ensino? Não, doutrina. É como assim? As mulheres lá usam saia? Olha a confusão. Os homens lá usam calça comprida? Não, isso não é doutrina, isso é dogma, é outra coisa. Doutrina quer dizer instrução. A gente sempre leva o outro lado. Então, no Atos 2, do 41, diz assim, que a gente leu, né? Mas vou ler de novo. Então os que aceitaram a mensagem de Pedro foram batizados. Naquele dia foram acrescentados cerca de 3.000 pessoas. Olha, se a Bíblia está falando 3.000 pessoas, provavelmente foi muito mais, porque a Bíblia não conta mulheres e crianças. Então a Bíblia só conta homens. Então provavelmente foi muito mais. Tá? Aí aqui é interessante. Olha, a igreja de Jesus, quando Pedro prega, já ganha 3.000 uma paulada só. Com a minha alma hoje uma outra. Mas para você ver a diferença de uma igreja que tem o Espírito Santo, porque o que convenceu não foi Pedro, o Espírito Santo convenceu Pedro. Os 2 mandamentos que Pedro deu foram arrependimento e o batismo. Pedro esperava que todos os que desejavam ser salvos obedecessem a esses mandamentos no dia em que a igreja de Cristo começou. Não existia um conceito de salvação somente pela fé. Tá? Esse negócio que ele fala, não, porque nós temos um conceito, isso, meu irmão, salvação é pela fé. Não é pela fé, irmão. A salvação é pela obediência, porque não adianta ter fé se não obedecer. O diabo tem fé, ele tem fé que vai te levar para o inferno, mas ele é salvo? Não. Quantas pessoas aí fora que te conhecem que não são cristãs, mas têm fé? O cara corre para trás, vai, não, eu tenho fé em Deus, vai dar certo, e não dá certo, mas vai ser salvo? Não, porque a salvação não é mediante a fé, a salvação é mediante a obediência à palavra de Cristo. Não adianta ter fé em Deus, porque se Jesus é a porta, não tem como eu dar a volta, eu tenho que andar, Jesus é o caminho, e para eu andar com Jesus, eu tenho um princípio. Qual é o princípio? Obediência. Então, não é o conceito de salvação pela fé da igreja do século XXI é errado, não é pela fé, é por obediência à palavra. Eu e você não vamos ser julgados pela fé. A Bíblia diz lá em Apocalipse que nós vamos ser julgados segundo o livro das nossas obras, ou seja, no que você obedeceu e no que você desobedeceu. Vai ser seu julgamento. O batismo em águas, o que era usado para imergir os fiéis, não é explicado em Atos 2, mas em outras passagens de Atos encontramos informações de que era água, né? Muita gente aqui, eles pegam essa passagem e acham que o batismo que Pedro está falando aqui é o batismo do Espírito Santo, não é? O batismo em água, imersão. Seria o batismo por imersão impossível? Não. Alguns dizem que não havia água suficiente em Jerusalém, ou tempo suficiente no dia para batizar 3.000 pessoas. Jerusalém tinha vários tanques. O tanque de Siloé, por exemplo, que está lá em João 9,7, né? Aquela passagem de Jesus lá. Então ele disse: vá, se lave no tanque de Siloé, que significa enviado, e o homem foi, lavou e voltou. Quando Jesus suja com barro os olhos do cego lá, né? Ele manda lá no tanque de Siloé. Então nesse mesmo tanque estavam os apóstolos. Pedro estava pregando, estava perto desse tanque ali. Então, mesmo que os apóstolos tivessem realizado o batismo, uma suposição que é infundada, né? Tinha feito assim diversos, 12 homens poderiam batizar no mínimo 250 pessoas a cada 3 horas. Imagina, porque batizar tudo uma palavra só.
fundamento e o propósito do batismo. Atos 2,38. Vemos que a imersão era realizada em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Ou seja, nós temos ministério, irmão, que por causa desse versículo racharam a igreja e montaram a sua, por causa desse versículo. Porque nesse versículo está dizendo que o batismo é em nome de quem? De Jesus. Só que 90% das igrejas batizam em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem que deu o mandamento? Jesus. E ele fala lá em Mateus e também fala em Marcos 16, 15. E pregar o Evangelho toda a criatura, batizando no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê e for batizado será salvo. O que se compreende que aconteceu aqui. Primeiro eu tenho que crer, para crer eu me arrependo, e me batizar, serei salvo. Só que por causa do versículo isolado que veio de Atos, teve gente que rachou a igreja. Nós temos ministérios aí, que estão aí há 4, 5, 10 anos, que batizam só em nome de Jesus, por causa de um versículo isolado. Algo para ser doutrinário, eu não posso trabalhar com versículo isolado. Algo para ser doutrinário tem que estar no mínimo em 3 livros, 2 ou 3 livros. E o batismo em nome de Jesus está apenas no capítulo 2 de Atos Apóstolos, missionários. Você não vê batizando em nome de Jesus em Gálatas, em Coríntios, não tem. Mas o povo, por causa ali, olha que perigo, olha como é perigoso. Tem gente que, por causa do versículo errado, de uma má interpretação, o cara briga com pessoas, bota briga na família, racha a igreja, monta a igreja, por causa do versículo errado. E pior, vai um monte de gente atrás dele, por causa do versículo errado. Então, Deus nunca vai te tirar do ambiente. Pode até ser que você entrou no ambiente lá, mas, cara, o cara tem que ser muito doido. Você sair de um lugar onde tem a visão de quase a maioria. Tem igrejas aí com 100, 200 anos, 80 anos, todas caminhando para um lugar. Aí você lê o versículo isolado, mas está errado. Quer dizer, todas elas estão erradas, só você está certa. Deus te escolheu, Então, muitas pessoas perguntam assim, que não conhecem a história, falam, Fabiano, tu sai do ministério por quê? Porque Deus me deu uma palavra e eu saí, não, porque Deus me deu uma visão. Mas a minha visão não vai invalidar a igreja não onde sair. Porque quer dizer que eu estou todo mundo errado. Eu tenho uma visão. Deus nos tirou com uma outra visão. Qual é a visão? Fora da igreja. Família forte, mais perdido. Essa é a visão. Deus nos tirou. Por isso que a gente, nossa identidade é diferente de onde nós saímos. Senão, Deus não levanta a cópia, não levanta a xerox. Você já viu que tu vai lá, mas aqui é igual lá? Não. Visão é uma coisa. O que é a visão? O dedo mindinho tem uma visão. Qual é a visão do dedo mindinho? A visão do dedo mindinho é tirar a sujeira do ouvido. Qual é a visão do dedo indicador aqui? Só acompanha o dedo mindinho, porque parece que não tem serventia nenhuma, só para carregar nela. Qual é a visão do dedo do meio? Quando vai xingar alguém, é para alcançar lugares mais longos. É o pai de todos, Aí está sendo furabolo. Então, se você vê, a igreja é um corpo, cada um tem uma visão. Mas, como diz o apóstolo Paulo, todos faz parte do mesmo corpo, são mesmos. Então, eu conheço pessoas, amadas, que se saem hoje, vamos falar em nome aqui, eu conheço pessoas que se saem de uma assembleia hoje, o cara se desvia e não fica comigo. E eu conheço o cara que se sai da doce amor, ele se desvia e não fica mais comigo. Por quê? Porque o padrão de vida que aquele cara levava, ele tem que ter uma fé mais rígida. Porque se ele não tiver aquele foco ali, ele se desvia. Eu não conheço pessoas que jamais se converteriam numa igreja igual a nossa. Mas uma igreja igual a Deus e amor, se converteria. Por causa do quê? Por causa do junto. Porque tem pessoas que são muito sistemáticas, cara.
O cara, se ele falar para ti que isso aqui é pedra, para ele é pedra. Então, tem pessoas que não tem equilíbrio, ou é 180 ou é 320, não tem equilíbrio. Então, quando ela estava no mundo, ela chegava, se prostituía, fazia tudo que não prestava. Então, na cabeça desse tipo de pessoa, quando ela tem igrejas que ela entra, ela fala: nada, não, se for vir para a igreja para ser igual o pastor ali que fica falando de futebol, ou ser igual o pastor ali que anda de short, porque para ele, entendeu? São pessoas que é de 0 a 100. Então, para esse tipo de pessoa, tem que ter uma vez o amor da Bíblia. Que ele entra ali, se aprofunda, fica naquele mundinho dele, vai ganhar alma, vai fazer a obra, do jeito dele. Mas se esse cara não tem esse vínculo, ele vai se perder, porque ele já acha que se contaminou. Então, pessoas que são de 0 a 100. Por isso que a Bíblia diz que tem que ter equilíbrio, né? Então, olha que interessante, é igual o corpo, né? Eu falei aqui, né? O que a gente chama, quando a gente quer ver os 5 ministérios, quando você quiser saber os 5 ministérios, é só olhar para a tua mão, né? O mestre. O mestre é o que ensina, né? Tira a sujeira do ouvido logo, não deixa do ouvido logo. É o mestre, né? O mestre é o menorzinho de todos. Pastor é o dedo aqui que tem aliança para a igreja, ele que usa ela. Né? Pastor não tem medo do diabo, só tem medo de outro pastor. Pensa que qualquer outro pastor vai tomar uma conta do lugar dele. Então, essa aqui. Aí o evangelista é o dedo do meio, porque ele sempre está reunido com várias pessoas. Está no meio de todo mundo. O cara que é evangelista, ele sempre está no meio do povo. Quando é que você vê a igreja do evangelista? Quando o evangelista tem uma faixa todo dia na frente da igreja, e o evangelista assim, ele ganha para hoje e volta para o culto da manhã. Porque ele não quer saber de ensinar, ele quer ganhar alma para Jesus. Então, venha como está, fica aí. O pastor, tadinho, o pastor, ele tinha todo evangelista, né? Comigo, pastor, acho que é Hélio, né? Hélio, lá no Rio Grande do Sul. Aí eu lembro que ele ganhou o cara para Jesus numa quinta-feira, à tarde. E o cara era viciado na cachaça. À noite levou o cara para o culto e falou assim: ô Fabiano, ele vai tocar violão contigo? Eu passou nesse cara não, você agora nem foi batizado lá. Não, a gente tem que encher a igreja. O evangelista, ele quer encher a igreja. A porta da igreja do evangelista é enorme. Né? O cara ficou 2 semanas, vendeu o violão da igreja para tocar cachaça. Porque não tem uma estrutura. Não é assim, né? Vem, né? Não. Senta, aprende. Depois as coisas vai se movimentando. Né? Você chegar e botar no janela. Então o evangelista ele é assim. Então quando tu vê umas igrejas doidas assim, que o cara aceitou Jesus na segunda, foi levantado obreiro na terça, o cara não é que o cara é errado, o cara é evangelista, todo mundo dele, não gosta dele. Por isso que a igreja tem que ter 5 ministérios, não pode ter um, tem que ter 5. Aí tem o evangelista do meio. Esse aqui, qual que é o ministério? O preâmbulo. Esse aqui é o que aponta. É o profeta. Profeta, ai de ti, a Bíblia diz, né? Se não haver profecia, o povo se corrompe, tem que ter profecia no meio do povo. Né? Tem igrejas que não pode mais, né? A gente tinha reunião que falava: se alguém profetizar, profetiza no final. Não, a Bíblia diz que quem tem que julgar a profecia é o povo. Então a profecia tem que ser dada na frente da igreja. É o que diz a Bíblia. Não tem nada que entregar. Não entrega a palavra escolar, a parmesinha lá, não atrapalha o culto. Não, a Bíblia, o apóstolo Paulo deixa bem claro. E quem julga a profecia é a igreja, então tem que ser dada no culto mesmo. No meio da igreja. Assim diz o Senhor. Se acontecer, amém. Se não acontecer, o apóstolo Paulo diz que é para deixar esse cara de canto, porque do profeta ele é. Então, o mestre é o profeta. E esse cara aqui, que é o menorzinho de todo, ele é o apóstolo. Por que o apóstolo? Porque o apóstolo ele vai cobrir os 4 ministérios. E o apóstolo, ele é mestre, pastor, evangelista e profeta. O apóstolo, ele é o que tem mais força. Ele consegue forçar qualquer dedo, mas isso aqui tudo. Quando vai matar por ele, ele mata o inteiro. O apóstolo, né? Eu nunca vi ninguém com assim. Né? Quando tu quer empurrar um botão, alguma coisa, aqui tu até tenta, mas quer fazer força? Então, esse cara aqui, né? São
5 membros, mas com visões diferentes. E um depende do outro. Por isso que a igreja do Senhor, ela tem que ter 5. Você tem que orar para Deus levantar aqui profeta, tem que orar para o profeta, tem que orar para Deus levantar pastores, mas também o evangelista, também o apóstolo e também o ministro. Tem que ter os 5 juntos. Então a igreja que só tem um de falta, não tem. Continuando. Quarta característica, devoção. Está lá em Atos 2,42. Eles se dedicavam firmemente ao ensino dos apóstolos, aqui que eu queria chegar, na comunhão e no partir do pão e as orações. Então a característica da igreja, se eu sou igreja, irmão, quem que é a igreja? É um conjunto de pessoas, mas qual é a minha característica como cristão? Eu tenho que estar atento ao ensino. Então o ensino, ele é a base da minha fé. Segundo, a comunhão, eu tenho que ter comunhão com todos, né? E o partir do pão. O que é o partir do pão? Que não é só a ceia. O partir do pão é servir. O cara está precisando lá, ajuda, né? Fica muito... Irmão, o maior momento para você saber se a igreja que eu estou é uma igreja fundada nos 7 atributos, é saber que o cara que está aqui na frente, que vai tomar ceia comigo, o cara vai tomar ceia. O cara chega e fala para o pastor assim: pastor, estou com 3 aluguéis atrasados e luz atrasada. Geralmente, o que o pastor diz? Vamos orar, meu irmão, vamos orar, Deus vai abençoar, né? E às vezes esse pastor tem no caixa lá 7 mil, no caixa da igreja, né? É igreja? Não, porque ele não está, ele até tem comunhão com o irmão, mas tem partido do pão? Ele parte do pão com o irmão? Divide? Não. E ele dá a ceia. Vamos falar: irmãos, nós somos um corpo só. Aí o cara está precisando, fulano lá está precisando, o irmão está precisando, e tem dinheiro no caixa, mas eles não investem na igreja. É o que a gente vai ver lá no futuro. É igreja? Não. Então já perdeu característica. Então, primeiro, eu tenho que entender que se eu sou discípulo de Cristo, primeiro, eu sou fiel ao ensino, eu sou fiel à palavra, eu não volto ao culto do ensino, eu estou buscando ensinamento. Por quê? Porque eu preciso buscar ensinamento, pastor Fabiano? Porque eu vou ser julgado pela palavra. Se eu não sei o que está escrito, eu estou lascado. Porque você vai chegar no trono, o Senhor vai falar assim, vai abrir o livro das obras, vai falar assim: pois é, cara Fabiano, ó, um cristão, só para você entender, um cristão que não vem no culto de ensino, que ele não entende, já começando aqui pelos atributos, ele não vai entender o chamado dele e o seu propósito. Então o que vai acontecer? Aí eu vou andar no escuro. Aí no escuro, segundo o meu desejo, a minha carne, eu vou montar uma empresa. Vou montar uma empresa, e essa empresa começa a dar certo. Eu vou ser dizimista, eu vou ser ofertante, e vai começar a dar certo. Vida inteira sendo fiel a Deus e tendo a igreja. Beleza, vivi a vida inteira de testemunho na igreja, fui um bom esposo, fiz a obra. Aí quando eu morro, vou lá prestar conta. Aí chega lá, a Bíblia diz que Jesus vai abrir o livro das obras. Eu vou estar no livro da vida? Vou. Agora está a obra. Fabiano, eis aqui, Senhor. Está aqui que você foi empresário? Sim, Senhor, você me abençoou muito. Você me abençoou, abri tantas empresas, ajudei na obra que quiser. Mas, segundo o livro das obras, não foi para isso que eu te chamei, não. Como não, Senhor? Tu me abençoou? Não. Tu era para ser pastor. Tu não era para ser empresário. Você usou tua influência para ganhar dinheiro quando era para usar tua influência para ganhar algo. Olha quantas almas tu deixou de ganhar. Então, tem muita gente fazendo a coisa certa, de um jeito errado. Por quê? Porque não vai pelo ensino. Não está muito pelo ensino. Então,
Tem gente que vai ficar dentro da igreja, né? Como tem gente que acha que foi chamado para ser pastor e o cara não tem muito para ser pastor. Mas ele quer, ele tem o ser de pregar, ele quer ser pastor, mas as características dele não é pastor. Porque como eu falei, o pastor que tem chamado para ser pastor, ele é casado com a igreja. A conversa com ele com a esposa é a igreja. A conversa com o filho com ele é a igreja. Ele só pensa na igreja. O pastor ele é casado com a igreja. O pastor não pensa ter folga, ter férias. O pastor ele pensa, pô, vai ter um feriado, né? Ele pensa, quiser, dá para a gente fazer um evento na sexta, no sábado, domingo na igreja. Porque o pastor ele é casado. O pastor que tem chamado é casado com a igreja. E hoje a gente já viu que não é assim. Então, muitos têm vontade de ser, mas nem todos têm o chamado de ser pastor. Eu posso ser empresário e ser pastor? Pode. Também pode. Mas tem que ver o que vai pesar mais. Então, por isso que a gente tem que andar no ensino para você entender as características do propósito. Tem que estar em comunhão com a igreja, compartilhando o pão e as orações. Nossa, tem que ter tempo para orar. A oração, cristão que não ora é evangélico. Se você não ora, você não é cristão, você é evangélico. O evangélico, ele serve a denominação e anda seguindo o estatuto da sua religião, mas ele não é cristão. Então, você precisa ter tempo para oração. Após a obediência inicial ao Evangelho, deve haver um compromisso contínuo, devoção ao estudo dos ensinamentos de Cristo, comunhão com sua congregação e a observação semanal de sua ceia memorial, né? E também a oração. Ou seja, eu preciso, para fazer parte do corpo, eu preciso estar em dia com a ceia, eu preciso cear. Jesus deixou bem claro, aquele que não come do meu corpo, não bebe do meu sangue, esse não tem parte comigo. Então, se eu não como, se eu não sei, se eu não como, eu não tenho parte com ele. E tem crente que diz assim, esse mês eu não fui cear porque eu estava todo cansado. Irmão, o outro nem tinha ceado, querido. Se a pessoa não tem a mentalidade, ela não entendeu a importância da ceia, está perdendo tempo na igreja. Quinto atributo, falta só mais dois. Temente a Deus. Lá em 2,47, diz assim: em cada alma havia temor. A gente já vai saber que temor é esse aqui. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram realizados pelos apóstolos. Esse temor não era de medo ou pavor, mas de admiração e reverência. Era o temor causado pela mensagem extraordinária de Cristo, uma mensagem confirmada pelos milagres realizados pelos apóstolos e por aqueles a quem os apóstolos deram poder miraculoso, que foi o que Jesus falou lá em Marcos 16,15. Irmãos, olha como é interessante, até o mandamento, a igreja do século, né, algumas igrejas ensinam pela metade. O que a gente aprendeu? Qual que é a missão do cristão? Olha o que eu já disse, sala. Qual é a missão do cristão lá? Ide. Exatamente, ide. Ide quê? Só? Não é essa a ordem, aí é que está. Mas também não é ide, é ide. Aprendeu. A missão não está no id. A missão está no id. Na tradução original não é id. A tradução original, no grego aqui, é id. Porque se eu for na tradução que a gente tem, id, o id, ele dá ênfase a quê? A marcar dia, data e hora. No original, Jesus não disse id pregar. Ele disse indo, porque o contexto é a continuação do versículo 14. Ele não entra no 15, ele disse Jesus. Ele continua dizendo, indo pelo mundo, pregando o Evangelho a todas as pessoas. Porque ide é eu me preparar para ir. Indo
minha vida como testemunho vivo. Então não tem preparo. Aceitei Jesus, eu já sou testemunha. Vou fazer preparo para ele. Então a minha vida tem que ser um livro aberto. A minha vida tem que ser uma carta viva. As pessoas têm que olhar para mim e para você e ver Cristo em nós. Por isso que somos chamados de cristão. Aí o id de 16:15 ao 18, porque a gente aprendeu motivado. A verdadeira missão é essa: indo pelo mundo pregando o evangelho a todas as pessoas. Aí continua dizendo, ó, quem crer e for batizado será salvo. Tem que crer e batizar, será salvo. Mas quem não crer será condenado. Não está dizendo que quem não for batizado será condenado, apenas aquele que não crê, porque a condenação do batismo não é condição para a salvação. Aí 17 vai dizendo, ó, e estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, batismo no Espírito Santo, pegarão serpente, beberão, que se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal nenhum, imporão a mão sobre os enfermos e os doentes, e eles ficarão curados. Ou seja, a ordem de Jesus para a igreja não é id, porque o id eu já estou fazendo enquanto eu estou na terra. Quando eu for comprar um pão, eu já tenho que estar preparado. Eu tenho que comprar um pão para falar, tudo bom? Deus abençoe. Se o cara abrir, eu já falo de Jesus. Está na fila do pão, está na fila do mercado, já fala de Jesus. É indo. A missão da igreja não é o id, porque o id é a consequência de uma vida com Deus. Está entendendo? Então qual é a missão da igreja? Curar, libertar, expulsar demônio. A igreja está fazendo isso? Não. Negligenciando. Você foi chamado para curar, você foi chamado para expulsar demônio, você foi chamado para pisar no escorpião, no serpente, você foi chamado para ser batizado no Espírito Santo. Esse é o teu chamado, esse é o chamado que Jesus está falando. Isso aqui não é versículo isolado, porque se você ler lá em Marcos 29, ele ainda diz, e esta missão eu dou a vocês vão pegar em Deus, e isso vocês foram chamados para essa missão. Expulsar demônio é a mesma coisa aqui, mas ele enfatiza mais os sinais do que o id. Aí o pessoal só faz o termo lá no congresso, id e pegar o evangelho. Não, mas não tem ponto aqui, tem uma vírgula aí, vamos continuar. Entendeu? Então, a nossa missão e a nossa obrigação como igreja, amados, é viver o sobrenatural e trazer o sobrenatural para o próximo. Então, o cara chegou aqui enfermo, a nossa obrigação como igreja é orar esse cara ser curado. Pastor, se Deus não quiser curar, irmão, isso é uma mentira do diabo. Me mostra alguém na Bíblia que orou e foi envergonhado. Não tem, irmão. Todos que botaram a mão, as pessoas foram curadas. Por que eu orei e não foi curado? Porque você é o problema. Porque o milagre não depende de quem recebe, o milagre depende de quem ora. Pastor, aonde está na Bíblia? A gente vai ler a Porta Formosa. O cara está há 38 anos lá, na porta da Porta Formosa lá. Vem Pedro e João. O cara pede esmola. O cara está 38 anos lá. O cara não viu Jesus. O cara não conhecia Jesus. Mas o cara estava lá, porque ele ficava na porta do templo, nunca entrou. Porque se ele conhecesse Jesus e tivesse contato com Jesus, tinha sido curado. Então ele não sabia que era Jesus. Aí ele chega lá, ele olhou no cara, quero dar uma esmola. Pedro e João olham para o cara e diz assim, Pedro olha para o cara e diz assim, ó, não temos ouro e nem prata, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda. E o texto não diz que o cara levantou, porque o cara ouviu e ficou. O que Pedro fez? Pedro pegou ele, ó, e Pedro pegou pela mão direita, o pôs de pé. A fé foi de quem? Pedro, cara, não é de quem recebe, é do agente. O agente sou eu, não é quem recebe. Aí a gente, como somos frustrados, vamos falar a verdade, irmão, mas somos muito relaxados. A gente ora pouco, busca pouco. Aí a gente ora, se frustra, bota a culpa
culpa no cara. Remendo, começa a fazer remendo. Não deu certo hoje, vem quinta-feira tem um pregador de fogo. Aí o cara vai curar, não. Vem no sábado vai ser bênção, vai ser departamento e tal. Domingo vai ser da família ali. E a gente vai remendando. Quando o nosso compromisso com Deus é se encher do Espírito para os sinais acontecerem. Não tem nenhum versículo bíblico na Bíblia de pessoas sendo envergonhadas por Deus, que orou e não foi curado. Todos foram curados. A Bíblia diz que todos foram curados. Não tem ninguém que diz assim: fulano orou porque o outro estava sem fé e não recebeu. E a gente tem esse costume de remendar pano, né? Eu orei no irmão, mas não quis curar. Eu acho que Deus não queria curar, não. O problema estava em mim, não estava na minha pessoa. Infelizmente, eu estou falhando. Irmãos, escuta uma coisa: nenhum homem, vou dizer fora da Bíblia, porque a Bíblia diz que Pedro orava 3 vezes ao dia, não sei quantas horas, mas todos os homens fora da Bíblia, Edward, John Wesley, Charles Spurgeon, Billy Graham, todos esses caras oravam no mínimo 2 horas, 4 horas por dia. Billy Graham, né? Billy Graham, na casa de Billy Graham teve na casa de John Wesley. Na casa de John Wesley acordava às 4 da manhã e ele orava até às 8 da manhã. E na casa de John Wesley tinha 2 buracos do lado da cama, do joelho. De tanto ele botar o peso do joelho, ficou um buraco. Aí a biografia do pregador diz que quando ele era pequeno, ele foi visitar a casa de John Wesley. E ele pegou, tinha uma cerca, que você não pode, né? A casa de John Wesley está até hoje, se quiser lá visitar, dos pregadores. Aí esse menino, ele pulou a cerquinha lá, quando o pessoal foi embora, e abriu as pernas e colocou o joelho justamente onde estava lá. E ele fez a seguinte oração: Senhor, faz de novo. Assim como tu usou, faz de novo. Aí a biografia dele diz que a professora diz assim: Billy, está na hora de nós irmos embora. Você não pode estar aí, vamos embora. Quem que é melhor? Billy. E o cara foi um dos maiores evangelistas. Sem oração, sem tempo de oração, eu e você não vamos conseguir nada. Eu quero voltar. A gente acho que estamos aí, 4 ou 5 meses sem fazer oração na madrugada, né? Mas eu quero voltar. Né? A gente fazia oração aqui da meia-noite às 6 da manhã. Dava uma mijadeira no povo, tudo banheiro. Ô pastor, uma pergunta. Um tempo atrás você falou que serviço de oração e florestada de Deus trabalhando, de Deus trabalhando. Aí não cabe a nós, né? Mas aí Deus vai falar para ti. Deus não vai deixar tu botar a mão na tua boca. O Espírito Santo vai te fazer. Lembra do pastor Luciano lá? O pastor Luciano, ele foi pregar no congresso e chegaram e falaram: a irmãzinha nossa aqui, né, digamos, a irmã Joana aqui, ela é o nosso braço direito aqui do Ciclo de Oração, e ela está enferma, está no UTI. Pastor Luciano, tu pode ir lá visitar ela? O pastor Luciano disse que foi. Quando ele chegou lá na UTI, o Espírito Santo falou assim: aí que custa botar uma mulher? Mas Senhor, é tua serva, eu estou trabalhando por casa dela. Ele veio embora, a mulher está apagada no UTI. Passou um ano, voltou naquela congregação para pregar, chegou lá, a irmã Joana não estava, ele pensou: morreu? Aí no final, por que aquela irmã de seguração para mim? O que aconteceu com ela? Ele: irmão, está uma pessoa, mas ela está bem? Está bem? Não, está. Depois passou o tempo, ela saiu, Deus fez a obra lá. Aí ele falou assim: eu queria lá ver essa mulher. Ele pegou na casa dela. Quando ele chega na casa dela, ela está na sala, os 2 pés, em cima de uma mesinha, com um copinho, com um canudinho. E ela: ô pastor Luciano, tudo bem? Está tudo bem? Pois é, irmão, está bem? Tudo bem. Ele ficou com uma sequela, porque eu não fui levando na igreja hoje, né? Eu vim ver, não, como é que ele não está? Ela assim: pastor, foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque meu marido estava fora da igreja, minhas 3 filhas estavam fora da igreja, as minhas filhas não lavavam uma calcinha, meu marido nunca botou a mão no fogão. Quando eu fui para o UTI, eu fiquei
fiquei lá 3 meses na UTI, meu marido aprendeu a cozinhar, toda a minha família voltou para Jesus, minhas filhas começaram a arrumar a casa, porque eu tinha que ir para o ciclo de oração, voltar em casa, fazer janta e correr para a igreja, eles não faziam nada. Hoje eu estou aqui, ó, de pé para cima, tomando um suquinho com limão, porque eles não deixam fazer nada. Ou seja, Deus usou a enfermidade da irmã para ganhar a família inteira. Mas Deus chegou e falou para ele, ó, tu não bota a mão porque eu estou trabalhando. Né? Tem aquele pastor o Aziz, acho que é Aziz, Assembleia de Deus, alguma coisa lá de São Paulo. Ele é bem conhecido, é o cara que ele testemunhou a Covid no Brasil, não sei se você lembra dele, um velhinho baixinho. Ele testemunhou, ele profetizou que havia a Covid e o pessoal não acreditou no vídeo dele, pegou todo mundo, mas não tinha avisado, não sei quantos meses antes. Ele conta que um dia ele estava na igreja orando, aí chegou uma mulher para frente, bem uma cena bem simples. Aí pediu uma cesta básica, ele foi lá, quando chegou, sabe, ele viu o Senhor meio com aquela cara de piedoso, de coitadinho, a casa caindo na cabeça, e ele com dó. Aí ele e a esposa dele, meu, que dó, meu, que dó, vamos ajudar essa família. Aí ele disse que naquela semana tinha entrado uma oferta boa da igreja. Aí ele disse assim, e estava caindo a casa da mulher, disse, a igreja vai fazer o telhado para vocês. A gente vai comprar os remédios que a gente está precisando. Eles ficaram tudo contentes. O pastor foi lá, fez fotos, fazendo aquele movimento. Os irmãos que eram empresários ajudaram, outros que eram pedreiros foram lá. Bonito, igual o programa do Luciano Huck. Faixa vermelha na frente, para fazer foto para a igreja. Na outra semana, cadê a família na igreja? Na outra semana, nada. Na outra semana, nada. Aí, quando passou 30 dias, o irmão ligou para o pastor, ô pastor, tem um pastor veio aqui em casa? Eu falei, pastor, vou, né? Aí o pastor chegou lá, pois é, pastor, nós estamos precisando de uma cesta básica. Mas irmão, a gente não deu uma oferta X para vocês, a gente não arrumou uma casa? Fala, por que eu não vou arrumar trabalho? Eu arrumar trabalho? Vocês fizeram tudo para mim, arrumaram minha casa, arrumaram eu sentado, não foi pastor? Não vou arrumar, a igreja vai tudo para nós. Então, se vocês não ajudam, eu te ajudar. Aí ele falou que ele foi reclamar com Deus, Deus falou para ele, tu orou.